Além de serem encontrados na forma de minerais ligados a outros elementos, alguns elementos de importância econômica são explotados na sua forma nativa, né? Ou seja, no seu estado natural, sem que ele esteja agregado a outro mineral. Ao todo, são 20 elementos que ocorrem no estado nativo na Terra, excluindo-se os gases livres da atmosfera. Esses elementos eles são divididos, então, no grupo dos metais, dos semimetais e não metais. Dentre os metais, os principais, né, são do grupo do ouro, que incluem aí os elementos ouro, prata, cobre e chumbo. Da platina, né, que incluem a platina, o paládio, irídio e ósmio. E o ferro, né, que engloba aí ferro e níquel. Entre os semimetais, destacam-se o arsênio e o bismuto. E entre os não metais, os principais são enxofre e carbono, o carbono ocorrendo aí na forma de diamante e grafita. Os elementos do grupo do ouro pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, né? Então todos têm propriedades semelhantes, né? Eles são suficientemente inertes para ocorrer no seu estado elementar. Seus átomos são unidos por ligações metálicas relativamente fracas. Eles são minerais, né? Esses elementos, quando constituem minerais, eles são isoestruturais, né? Eles vão apresentar a mesma estrutura cristalina e são construídos com base no retículo cúbico de face centrada, que é essa configuração que eu mostro aqui para vocês. Então, eles têm coordenação 12. E isso vai conferir aos metais minerais desse grupo uma densidade muito alta. Existe uma solução sólida completa entre ouro e prata, tá? Porque eles têm o mesmo raio atômico, de 1,44 angstroms. O cobre, ele apresenta uma solução sólida limitada, com ouro e com prata, porque o seu raio é menor, né? Ele tem um raio de 1,28, então essa diminuição no raio acaba gerando uma desestabilização da estrutura, se substituído em quantidades muito maiores o ouro ou o prata na estrutura do mineral. A platina e o irídio têm estruturas cúbicas semelhantes ao grupo do ouro, porém ela é mais fechada, né? Então isso vai conferir uma maior densidade para os minerais. Os metais de platina eles vão ser mais duros e têm pontos de fusão mais altos que os do grupo do ouro. Já os membros do grupo do ferro, eles também são isométricos, né? Incluem aí o ferro puro, que raramente ocorre na superfície terrestre de forma natural, né? E a gente tem duas espécies minerais de ferro e níquel, né? Que é a camacita e a tenita, que são os minerais que eu falei para vocês lá na aula de meteoritos, né? Que são os constituintes dos sideritos. Ferro e níquel têm também aí raios atômicos similares, né? O que permite uma substituição entre eles, né? Sendo aí a camacita e a tenita constituídas por diferentes proporções de ferro e níquel. A estrutura dos semimetais não pode ser entendida com base no modelo simples de empacotamento de esferas, né, que a gente vem tratando ao longo dessa disciplina. Vejam aqui na estrutura do arsênio, né, essa que está representada aqui na esquerda, que as esferas elas vão se interceptar mutuamente ao longo dessas áreas circulares planas aqui. Né, elas acabam tendo uma sobreposição ao longo dessas posições. Isso faz com que a ligação entre os 4 átomos mais próximos formem grupos piramidais, devido à natureza covalente da ligação. A força dessa ligação resulta em uma estrutura em camadas paralelas, né, que é mostrado aqui na imagem da direita, com uma ligação fraca entre essas camadas. Os minerais desse grupo, eles são muito raros, né? Tanto que não há uma descrição detalhada dessas espécies, ela não tem um conjunto de características similares desses minerais, mas a gente percebe que eles se cristalizam aqui na célula hexagonal. A estrutura dos não metais é muito diferente da estrutura dos metais e da estrutura dos semimetais.
O enxofre ocorre normalmente somente na sua forma ortorrômbica, né? Dois polimorfos monoclínicos são raros, tá? Eles não têm ocorrência natural, mas comumente são produzidos sinteticamente, né? Não sendo aí considerados minerais. Os átomos de enxofre são organizados em anéis ondulados, né, que é essa representação aqui, com 8 átomos formando moléculas de SO8 intimamente ligadas. A ligação entre esses anéis é feita por ligações de Van der Waals. Aí, a ligação entre 16 conjuntos de anéis forma a célula unitária ortorrômbica do enxofre. Nós já discutimos as diferentes estruturas do carbono, né? Onde a estrutura na forma da grafita é caracterizada por anéis de 6 átomos, onde cada átomo tem 3 vizinhos, próximos no vértice de um triângulo equilátero. E dos 4 elétrons da valência, 3 são considerados fixos, por ligações covalentes. O quarto é livre para vagar pela superfície dessa camada, criando uma carga elétrica dispersa, que é responsável pela relativa alta condutividade da grafita. O diamante tem uma estrutura excepcionalmente unida, né, com ligações fortes, no qual cada átomo de carbono está unido por ligações covalentes dispostos no vértice de um tetraedro regular. Embora fortemente unida, né, fortemente ligada, a estrutura não está empacotada compactamente e somente 34% do espaço é ocupado. Os sulfetos são compostos de enxofre e metais ou metalóides, nos quais o enxofre desempenha o papel de ânion centralizador na estrutura cristalina. Além dos sulfetos propriamente ditos, ocorrem nessa classe mineral compostos em ligação com os metais e metalóides também, o arsênio, telúrio, selênio, antimônio e bismuto como ânion dominante, né, formando aí os denominados arsenetos, teluretos, selenetos, antimonetos e bismutos, todos englobados aqui na classe dos sulfetos, tá? Os sulfetos formam uma importante classe de minerais, tá? Porque os minerais englobados nessa classe geralmente vão constituir minerais de minério. Eles podem ser divididos em pequenos grupos estruturais, tá? Eles podem ser subdivididos conforme a sua estrutura, mas é difícil fazer uma generalização sobre esses grupos, sendo melhor ser estudado caso a caso, porque cada um deles tem particularidades que acabam dificultando a sua análise em conjunto. São encontrados enxofres com coordenação octaédrica regular ou tetaédrica nos sulfetos simples, né, como é o caso aqui da galena e desfalerita. E em sulfetos mais complexos, podem ser encontrados poliedros de coordenação distorcida. Né? Então, geralmente, essa é a subdivisão que é feita. O termo sulfossal ele foi originalmente proposto para indicar que um composto era um sal de uma série de ácidos onde o enxofre tinha substituído o oxigênio de um ácido comum. Atualmente, o termo indica tipos minerais formados pelo enxofre como ânion coordenador de maneira não oxidada, né? Diferindo aí do que ocorre nos sulfetos. Né? Eles adquirem uma estrutura diferente, que não é observada nos minerais sulfetados. Então, por isso que ele é mantido aí como uma classe individualizada. Eles constituem cerca de 100 espécies minerais. Eu trago aqui para vocês os 2 exemplos mais comuns. A enargita, um sulfossal de cobre e arsênio, e a bornanita, de chumbo e cobre. Os minerais do grupo dos óxidos são aqueles cujo ânion coordenador é o ânion O-2, né, ligado a metais e metalóides. O grupo dos óxidos é constituído por mais de 350 minerais e correspondem a quase 3% do volume da crosta. Então, eles também são um grupo muito importante. Além dessa importância na constituição da crosta, né, eles são principais minerais de minério de ferro, né, citando aí os minerais hematita e magnetita, de cromo, né, o mineral cromita, manganês, pelos minerais pirolusita, criptomelano e psilomelano, de estanho, né, a cassiterita, que eu já mostrei para vocês acho que na primeira aula, titânio, com os minerais anastásio, ilmenita e rutilo,
De nióbio, o pirocloro. Tântalo, o mineral tantalita. E zircônio, a badeleita. De elemento terra rara, tem a cerianita e a euxenita. Alguns óxidos também são apreciados como gemas, né, que é o caso do coríndon e do espinélio. Os óxidos eles são agrupados de acordo com a relação cátion e ânion para formar, né, para formar a estrutura do mineral. Então, quando a relação entre cátion e ânion é igual a 1, né, ou seja, eu tenho um cátion para neutralizar um ânion, né, eles vão formar o grupo RO, que estão aqui citados o periclásio, né, óxido de magnésio, zincinita, óxido de zinco, litargita, óxido de chumbo e atenarita, óxido de cobre. Nos casos em que a relação cátion-ânion é maior do que 1, vão formar os óxidos do tipo R2O, tendo a cuprita como exemplo, né, em que a gente tem balanceamento de 2 cobres para 1 oxigênio. Já os minerais do grupo dos hidróxidos são definidos pela presença da hidroxila como ânion coordenador da estrutura, né, ligado aí a metais, metalóides ou outros ânions. Eles constituem aproximadamente 50 minerais e também são importantes minerais de minério de ferro, né, que é o caso da goethita, que eu trago aqui para vocês, de manganês, a manganita, e de alumínio, a boemita. Aí eu trago aqui a ilustração para vocês verem como é a pirolusita, é o óxido de manganês, e a hematita, o óxido de ferro.